Brasil tem verdadeiros filmaços que acabam sendo escondidos, ocultados. E hoje eu tô aqui para lhe apresentar uma dessas pérolas. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre A Dama da Lotação. Toda madrugada, momento e manhã. Solange e Carlos se conhecem desde a infância e adultos decidem se casar. No entanto, logo na noite de núpcias, Solange resiste ao marido, que acaba por estuprá-la. Dessa forma, a jovem mulher decide que não quer mais nada com o marido e vai buscar o prazer sexual na rua, com pessoas completamente aleatórias que ela vai conhecendo pela lotação. O longa nacional, lançado em 1978, é baseado na obra de Nelson Rodrigues, que provavelmente você conhece, afinal ele é um autor que foi muito explorado pela teledramaturgia brasileira e até em outros programas jornalísticos, como o Fantástico, que tinha quadros recriando os seus contos. E inclusive o escritor participa do roteiro dessa produção cinematográfica, ao lado de Neville de Almeida, que também dirige. E diga-se de passagem, Neville é um dos grandes do nosso cinema, com filmaços. Além de A Dama da Lotação, ele também dirigiu Rio Babilônia e Matou os Pais e Foi ao Cinema. Cara, esse título é sensacional. Mas voltando a falar especificamente sobre A Dama da Lotação, sua produção de 78, estamos diante de uma pornô chanchada, um gênero típico brasileiro. E aí, para falar sobre isso, é muito interessante a gente resgatar a história e as fases do cinema brasileiro como um todo. A gente passou por uns períodos mais nebulosos, uns períodos de maior protuberância e maior volume na produção cinematográfica. A gente já teve um público fiel ao nosso cinema. Isso foi perdido ali com as experiências neoliberais dos anos 80, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, com o Collor quebrando a Embra Filmes e coisas desse sentido. E quando a gente fala das pornochanchadas, muita gente acaba por diminuir esse gênero, tratar como uma arte menor, digamos assim, por ser algo muito popular, por ser algo apelativo e bem frontal em suas temáticas, discussões. No entanto, eu, como outros pesquisadores, críticos e cineastas, coloco esse gênero em pé de igualdade com qualquer outro. Assim como coloco esse período da construção do cinema brasileiro ao lado, por exemplo, do cinema marginal, do cinema novo e até do cinema da retomada, falando de algo mais contemporâneo. São cinemas distintos, mas igualmente importantes. Inclusive é muito perceptível a influência de outros movimentos e de outras escolas de cinema dentro de A Dama da Lotação, que é um filme muito sofisticado. A direção de Neville de Almeida é segura, é perspicaz. É um filme extremamente explícito e, de certa forma, vulgar, mas faz isso com classe, com uma certa delicadeza até. É um filme bruto, impactante, mas que não busca necessariamente o choque. Isso é extremamente importante de se compreender, principalmente tendo em vista a temática que esse filme vai abordar. Ele está falando sobre o papel da mulher na sociedade, em especial como a mulher se enxerga e é enxergada. E aí a gente vai ter aqui como nossa protagonista Sônia Braga, uma das mais icônicas atrizes do nosso cinema. Provavelmente você se lembra dela por ter também protagonizado Aquários, do Kleber Mendonça Filho, em 2015, um filmaço que ganhou muita visibilidade. E Sônia entrega aqui uma performance repleta de nuances, mas também de exageros, hipérboles. Ela é, de certa forma, uma caricatura que acaba por abraçar, abranger toda a mulher brasileira em suas mais diferentes nuances, em suas maiores e nas suas menores diferenças. E então, se você pega ainda o contexto histórico em que ele está sendo lançado, em plena ditadura militar, um momento onde valores morais estão aparecendo de forma muito gritante no discurso de parcela da população, o conservadorismo, essa ligação da política com a religião,
tudo isso já tá muito forte ali. E esse filme, subversivo do jeito que é, ter sido lançado e chegar com esse discurso a uma parcela muito grande da população é de se louvar, é de se aplaudir. Inclusive, A Dama da Lotação ainda hoje é uma das maiores bilheterias da história do nosso cinema. E já que eu falei disso, de ser um filme bem subversivo, que vai trazer sexo explícito, nudez, essas discussões muito fortes, também é importante dizer que tudo isso está inserido na linguagem audiovisual. Como eu disse, é um filme que bebe de outras escolas do nosso cinema. E uma dessas escolas é o cinema marginal. E as câmeras vão trazer essa crueza, vai trazer essa ambientação, principalmente. O Rio de Janeiro é trazido, é evocado aqui como quase que uma aura que permeia o filme. E as locações são muito importantes para o desenrolar da história, que para além do papel da mulher está discutindo uma série de fatores também econômicos. Quem são essas figuras? Quem são essas pessoas da elite que se vendem como tão morais e por baixo dos panos cometem atos tão questionáveis? E quando eu falo desses atos tão questionáveis assim, eu estou me referindo obviamente à infidelidade, à traição, que é algo que vai permear toda essa história nos mais diferentes níveis. Desde você trair o seu marido com um desconhecido, até você trair ele com um membro da própria família. Mas retomando aquela discussão sobre linguagem e a crueza do filme, também é muito perceptível isso no trabalho do som, que por sinal é um aspecto que envelheceu bastante e hoje assistindo aí na sua televisão você vai ter uma certa dificuldade para entender determinados trechos. Realmente não é uma captação e um tratamento de som tão bom, mas também uma questão de adaptação e treino. No começo você vai estar entendendo as coisas com maior dificuldade e lá pro final vai estar tudo bem mais fluido, bem mais orgânico e você vai estar fazendo menos esforço para entender o que está sendo dito. Acho também muito legal como a gente percebe o baixo orçamento e aquela coisa do cinema de guerrilha, feito na rua, com pessoas reais. Por exemplo, tem uma cena em que a nossa personagem está andando pela rua, e a rua está bem movimentada, inclusive me parece ser a Rio Branco, e a gente vai vendo ali a câmera acompanhando ela, e os figurantes passando em volta, estranhando a presença da câmera. Claramente são transeuntes daquele lugar que estavam passando ali, e a galera estava gravando nem aí. O que me remete muito à Nouvelle Vague, um movimento francês que vai se utilizar dessa estrutura precária, de você gravar na rua, em locações reais, com pessoas reais. Inclusive eu falei disso aqui no canal na minha crítica de Acossado, um filmaço, vale a pena também assistir. Mas agora, caminhando para os finalmente e fazendo uma visão geral, A Dama da Lotação é um dos maiores clássicos do cinema nacional. Um filme extremamente importante para a construção da nossa linguagem. Uma pornochanchada, um gênero tão subvalorizado, mas cheio de pérolas, cheio de preciosidades. Inclusive te aconselho a ir além desse filme. Vá buscar outras pornochanchadas, vá buscar outras chanchadas, vá buscar filmes do cinema novo, e aí você pode assistir toda a filmografia do Glauber Rocha, do Nelson Pereira dos Santos, entre outros diretores. Vá atrás do cinema marginal, O Bandido da Luz Vermelha, Copacabana Mon Amour. Cara, são vários filmes, várias preciosidades, e com certeza você vai ter uma lista aí de filmes bem grande para seguir e conhecer o nosso cinema. E vou me comprometer aqui com vocês a trazer críticas de mais filmes como esse que eu abordei aqui hoje. Existe muito potencial de discussão que eu posso trazer para o canal e com certeza vai rolar. Me cobra aqui nos comentários, e se eu demorar a postar esses vídeos, vai cobrar em outros vídeos também. Me comprometo, vou fazer. Agora eu conto com a sua inscrição, ativando o sininho para receber notificações, o seu like, o seu compartilhamento
e o seu comentário dando um feedback. O que você achou do vídeo? Já assistiu o filme? Não conhecia? Me conta tudo, vamos conversar. Um forte abraço, gente. Valeu, falou e fui!